Olá, alunos do 8º ano, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Na aula de hoje vamos falar sobre o gênero entrevista. Vamos ler uma entrevista, identificar a finalidade do texto, reconhecer o efeito de sentido provocado por expressões do texto. Para início de conversa, escrever é diferente de falar, escrever é diferente de falar, escrever é diferente de falar. Não se fala exatamente como se escreve. Será que a gente, quando está escrevendo, a gente escreve como fala ou fala como escreve? Será? Sua professora já corrigiu seu texto e disse assim, não se escreve como se fala? Alguma vez já aconteceu isso com você? Nesta aula, nós vamos ler trechos de uma entrevista, de um texto escrito muito próximo da oralidade. Então, a entrevista é um texto que lembra muito a oralidade, ela precisa quase que ser uma transcrição da oralidade. Nós vamos fazer então a leitura de uma entrevista que foi feita com a empresária Bianca Andrade, feita pela jornalista Francine Mendes. Vamos lá? Saiba qual é a fórmula do sucesso de Bianca Andrade, a Boca Rosa. Empresária fala sobre os desafios superados com paixão que a colocaram entre os maiores nomes na indústria de maquiagem brasileira. Então, por Francine Mendes, 19 de janeiro de 2011, e ali nós temos a foto da entrevistada. Famosa, carismática, jovem e bonita. Todas essas características são um resumo muito simplista de quem é Bianca Andrade, 26 anos, mais conhecida como Boca Rosa. Foi compartilhando soluções, inclusive, que há 10 anos ela começava no YouTube com dicas e truques para uma boa maquiagem, sem gastar uma fortuna em produtos. Então aqui a gente tem uma espécie de resumo de quem é a pessoa que vai ser entrevistada e o que ela faz, qual é o tipo de trabalho que ela executa. Então a Bianca Andrade é uma youtuber, tem um canal de maquiagem, um canal que ensina a fazer maquiagens, diz que ela já está há 10 anos fazendo isso e que o estilo de maquiagem dela é sem gastar fortunas em produtos. Então ela mostra como fazer determinada maquiagem sem utilizar produtos muito caros, tá? O nome da entrevistadora é a Francine Mendes e ela pergunta, quem é Bianca Andrade? E a Bianca responde, eu brinco que sou uma menina mulher multifacetada. Eu tenho um lado empreendedor muito forte, um lado artístico muito forte também. Sou muito séria com o meu trabalho, muito persistente e resiliente. Afinal, estou há 10 anos na internet me reinventando. Então, ela conta aí que já faz 10 anos que ela está na internet. Se ela tem 26 anos hoje, quer dizer que ela já está desde os 16 anos na internet, né? Daí, a entrevistadora pergunta para ela, que é a Francine. A Francine pergunta, você começou sua trajetória depois de um curso no Senac, como foi isso? E ela diz, eu comecei na internet e foi a partir dela que eu construí toda a minha base, entendi o que queria fazer da minha vida. Eu não sabia que a internet era meu futuro. No começo, eu não imaginava que eu seria empresária. Dona de marca, eu imaginava que seria maquiadora. Fiz curso no Senac e lá eu aprendi muita coisa, também sobre postura profissional, até mais do que a própria arte. E aí, a Francine pergunta, no começo do canal no YouTube, em 2011, você imaginava chegar tão longe? Daí a Bianca responde, no começo foi tudo muito natural, eu não tinha muita perspectiva do que ia acontecer com a minha vida. Mas, pouco tempo depois, eu já consegui enxergar o meu negócio como trabalho, mesmo sendo na internet. Francine pergunta, você citou que fazia os vídeos como dava, com o que tinha em mãos. Você já tinha o principal pilar da resiliência, que é a capacidade de improviso. E a Bianca disse, muito. No começo me chamavam de rainha da gambiarra, e eu amava isso. Eu sempre fui aquela que dava um jeitinho para tudo. O meu primeiro tripé foi um cabo de vassoura, que eu usava para pendurar a luz, colocava minha câmera em cima dos livros do colégio. Eu sempre improvisei muito
e sempre fui muito apaixonada. Como é a administração das suas finanças? Você começou cedo e com muito improviso. Como você organizava isso? Como você organiza isso hoje? Você investe? Eu sempre bebi de muitas fontes. Quando ela diz bebi de muitas fontes, quer dizer eu sempre aprendi de vários lugares. Eu sempre aprendi com várias pessoas. Sempre pude aí aprender com várias pessoas. Isso que quer dizer bebi de muitas fontes. Abria reuniões com a minha mãe falando que a gente precisava investir nisso, investir naquilo. Minha mãe sempre teve uma regra de 3 que me ajudou. Ela falava, a regrinha de 3. O seu produto tem que se sustentar sozinho. Dar o seu salário e o dinheiro para você investir nele. Eu lembro nessa época que eu ia ao cinema com amigos e eles compravam um lanche caro e eu pensava, não, com o que eu ganho por mês, não sei se consigo ter esse luxo agora. Talvez em longo prazo. Eu já tinha um horizonte de crescimento. Então ela está contando aí como que ela fazia para economizar o dinheiro dela e não só economizar, mas investir esse dinheiro no futuro. Então ela não economizava só por economizar, mas ela pensava aí como é que ela ia investir, como que ela ia empregar esse dinheiro mais para frente lá no futuro. Atividade de número 1. Eu sempre bebi de muitas fontes. Abria reuniões com a minha mãe falando que a gente precisava investir nisso. Precisa investir nisso, investir naquilo. No trecho, qual é o efeito de sentido provocado pela expressão bebi de muitas fontes? O que quer dizer bebi de muitas fontes? Escreve lá, já já eu volto. Como eu já havia dito, beber de muitas fontes
significa você aprender várias coisas de vários lugares. E isso é interessante para você que está começando aí tua vida acadêmica, pensando no início de uma vida profissional, é você aprender várias coisas diferentes. Que, eu quero ser isso quando eu for adulto. Mas pense o seguinte, você ainda está na época de aprender várias coisas. O meu pai sempre dizia que aprender não ocupa espaço. E não ocupa mesmo. Se você aprende muitas coisas, lá no futuro você vai saber, vai poder escolher entre essas várias coisas. Então você vai aprendendo um pouquinho sobre tudo. Por exemplo, aí na sua casa você pode aprender sobre economia doméstica, que é como que funciona a organização de uma casa, como que funciona a organização do dinheiro na sua casa, como que funciona o trajeto, como que funciona você se deslocar para ir em tal lugar, ir ao mercado, como que é a logística da compra, como que a mãe e o pai fazem para executar tal e tal tarefa, de que maneira que a mãe organiza tal coisa. Presta atenção nessas coisas, se organiza, tenta aprender essas coisas. Por exemplo, se interessa pelo trabalho da tua família, como que é o trabalho do teu pai, o trabalho da tua mãe, o trabalho das pessoas que cuidam de você. Você tem um vizinho que trabalha com outra coisa, se interessa por isso, pergunta para ele, pesquisa. Tem um trabalho lá que você viu na televisão, você viu num filme, te interessou, pesquisa, busca entrevistas. Por quê? Porque para quando você decidir ir atrás das tuas coisas, do teu futuro, você saber do que se trata. Porque às vezes você não sabe bem, eu quero ser tal coisa. E você nem sabe do que é. Por exemplo, tinha uma menina que estudava comigo quando eu estava lá no ensino médio, e ela dizia que ela queria ser paleontóloga. Muito legal, paleontóloga. Ela ouviu dizer que era muito legal ser paleontólogo. Paleontólogo é aquele que... já assistiram o filme da Múmia? É aquele que escava ossos. O paleontólogo é uma espécie de historiador e ele escava ossos, ele descobre fósseis. É um trabalho interessante, um trabalho minucioso. Mas será que tem campo? Será que tem universidade próxima? Será que eu vou conseguir fazer isso? Se isso for realmente o meu sonho, como que eu vou fazer para chegar até lá? Porque sonhar precisa ser algo que você vai fazer para chegar até lá. Não é sonhar acordado. Eu quero ser astronauta. É legal sonhar em ser astronauta. Mas que passos você vai dar para chegar até lá? Para ser um astronauta? Então, o beber de várias fontes é aprender de tudo um pouco, para quando você for decidir o que você quer da sua vida, você ir aí buscando caminhos para isso, você saber por onde você vai. Não é simplesmente sonhar e depois reclamar que não conseguiu, porque se você não fizer por você, ninguém vai fazer. E aí a sua família até pode dizer, faça isso, faça aquilo, mas se aquilo que a tua família quer para você não te apaixonar, não for aquilo que você quer, você não vai correr atrás. Só que você precisa ter um sonho na tua vida. Porque você sendo um adolescente hoje, daqui uns dias você vai ter que se virar sozinho, de um jeito ou de outro. E se você não tiver uma chamazinha lá dentro do seu coração, uma paixão por alguma coisa, você vai ser desinteressado. E aí você vai ser mais um na fila. Você vai ser aquela pessoa que trabalha só por trabalhar, só para ganhar aquele saláriozinho por mês. Você não vai ter paixão em nada e a sua vida vai passar. Daí talvez você desperdice a tua vida com coisas bobas. Mas se você começar a se interessar hoje por coisas que você gosta e aprender mais sobre elas, daqui uns dias vai te despertar uma paixão por algo e você vai conseguir aí buscar as coisas que são do teu interesse. Que seja coisas que você aprenda na internet, por exemplo, tecnologia. Então se interesse pelas coisas, se interesse por aquilo que você goste, pesquise, pergunte, seja curioso com as coisas, porque o mundo é muito grande, a vida é curta, corra atrás daquilo que você quer. Então, a expressão bebi de muitas fontes tem sentido de ouvir com atenção e aproveitar com interesse as influências de alguém que tinha mais experiência e conhecimento, mais talento que ela naquele momento. Então, beber de muitas fontes é aprender com os outros, tá? Exercício de número 2. Como esse texto está prioritariamente estruturado?
Qual é a finalidade do texto? Lembrando que é uma entrevista. Como assim estruturado, professor? Como que ele é dividido? Primeiro uma coisa, depois outra. Como que é a divisão dele? Escreve lá, já já eu volto. E aí, o que você escreveu? Nesse caso, como é uma entrevista, nós temos lá no início aquela apresentaçãozinha, né, que diz fulano é isso, fulano é aquilo. E aí a gente vai ter perguntas e respostas. Então a maior parte do texto está dividido em perguntas e respostas. Então a Francine pergunta, a Bianca responde, né? Qual é o objetivo do texto? Informar sobre a vida da profissional influenciadora digital e empresária Bianca Andrade. Então, a entrevistadora, mesmo que ela saiba aquelas informações a respeito da Bianca, ela pergunta e aí a Bianca responde para esclarecer melhor algumas coisas. Então, o entrevistador, ele tem que ter aí um jeito de perguntar para tirar da pessoa entrevistada coisas interessantes. Saber fazer a pergunta na hora certa, saber organizar. E esse trabalho de fazer entrevistas, ele é interessante para você começar aí a se desenvolver também, falando oralmente, a conversar com as pessoas. É legal esse gênero de entrevista para você fazer na sua escola. Para saber mais, entrevista é um dos gêneros textuais com a função informativa veiculado, sobretudo, pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. Há diversos tipos de entrevistas, dependendo da intenção pretendida. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a notícia e a reportagem. Também se trata de um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja,
O entrevistador, que é o responsável por trazer as perguntas, e o entrevistado ou entrevistados, que são aqueles que respondem. No entanto, quando você vai passar uma entrevista para a parte escrita, o normal é que sejam adaptadas algumas partes, tiradas algumas marcas da oralidade. Isso é o normal, né? Atividade número 3. Famosa, carismática, jovem e bonita. Todas essas características são um resumo muito simplista de quem é Bianca Andrade, de 26 anos, mais conhecida como Boca Rosa. Foi compartilhando soluções, inclusive, que há 10 anos ela começava no YouTube com dicas e truques para uma boa maquiagem sem gastar uma fortuna em produtos. Na entrevista, qual a função do trecho acima? Eu já falei lá no início. Escreve lá e já eu volto. Esse primeiro trechinho ali era uma espécie de apresentação, de introdução. Então tem a função de apresentar dados gerais da entrevistada e introduzir a entrevista, né? Então na aula de hoje a gente lê um texto que é um trecho de uma entrevista, identificamos a finalidade do texto e reconhecemos o efeito de sentido provocado por algumas expressões aqui no texto. Então o gênero entrevista ele é interessante para você conhecer melhor pessoas famosas, é interessante para você ficar sabendo a respeito de uma profissão que você gosta, a respeito de um tema que é assim do seu interesse, e você também pode fazer na sua escola para conhecer melhor os seus colegas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!